O que acontece quando um arquiteto decide destruir uma capela sagrada para erguer um império de apostas? Breno acreditava que o dinheiro comprava o futuro, mas um operário silencioso guardava um segredo esculpido na madeira. Você não vai acreditar como uma única noite transformou o luxo em um silêncio aterrador que mudou tudo. Breno Cavalcanti caminhava sobre o mármore importado do Palácio de Cristal com a arrogância de quem venceu o destino. O complexo de cassinos em Balneário Camboriú custaria 450 milhões de reais. Ele era o gênio dos ângulos retos e do luxo extremo. Naquela manhã, observava a demolição final da antiga capela de Nossa Senhora da Luz. A igrejinha de 1890 parecia um estorvo diante do progresso. Breno notou um homem sentado em um banco de madeira. O banco deveria ter sido removido há horas pela equipe de limpeza. O homem vestia um macacão de operário impecável e limpo. Ele esculpia calmamente um pedaço de cedro com um formão antigo. O barulho das britadeiras era ensurdecedor ao redor deles, mas o homem parecia envolto em um silêncio absoluto e inquebrável. Breno sentiu um calafrio inexplicável ao notar algo estranho. O operário não usava protetores auriculares contra o ruído brutal. Seus olhos se cruzaram por um breve segundo de tensão. O estranho sorriu com uma serenidade que desarmou o arquiteto. Não era um sorriso de escárnio ou de desafio. Era uma paz que fez o relógio de ouro de Breno pesar no pulso. A presença de Deus pode ser sentida no meio do barulho do mundo? Ou será que o brilho do ouro cega os olhos para o que é eterno? Breno se aproximou do homem com passos rápidos e decididos. Este local está interditado para a demolição imediata, afirmou o arquiteto. O operário não parou de esculpir a madeira de cedro. A fundação de uma vida é mais importante que o teto, respondeu o homem. Breno sentiu uma irritação súbita com aquela calma insolente. Ele olhou para a capela que começava a ruir sob as máquinas. Dona Eunice e outros fiéis choravam na calçada do canteiro. Eles imploravam para salvar ao menos o altar sagrado da igreja. Breno ignorou os apelos em nome do bônus de 5 milhões de reais. O progresso não esperava por orações ou por memórias antigas. A fé não constrói cassinos, debochou Breno para o operário silencioso. O homem levantou o olhar e Breno viu uma compaixão profunda. O que você constrói hoje será o seu próprio julgamento amanhã, disse o estranho. Breno riu e ordenou que as máquinas avançassem com força total. A poeira subiu enquanto as paredes de 1890 caíam. O operário se levantou e caminhou em direção à saída sem pressa. Ele carregava apenas o pedaço de madeira e o seu formão antigo. Breno sentiu que a sorte estava ao seu lado naquele momento. Se você busca o sucesso a qualquer custo, apoie este vídeo com seu like e inscreva-se no canal agora. A verdade sobre o destino de Breno Cavalcanti começará a ser revelada agora. Breno Cavalcanti apertou os olhos contra o sol forte de Balneário Camboriú. 3 anos haviam se passado desde a queda da pequena capela. O Palácio de Cristal estava quase pronto e brilhava como uma joia de vidro. Breno subiu até a cobertura para verificar os últimos detalhes do mármore. Ele segurava uma pequena réplica da capela feita de gesso barato. Era um presente irônico que ele mantinha na mesa para lembrar de sua vitória. O vento no topo do edifício de 60 andares soprava com força. De repente, ele sentiu um puxão estranho no peito, uma pontada aguda. Breno cambaleou e deixou a réplica de gesso cair no chão de pedra. A peça se partiu em 1000 pedaços sob seus pés calçados em couro caro. Ele tentou respirar, mas o ar parecia ter se transformado em chumbo. Naquele momento de agonia, uma sombra longa se projetou sobre ele. O operário de macacão branco estava lá, parado perto da borda do abismo. O cristal é bonito, mas ele não cura a alma ferida, disse o homem. Sua voz era um sussurro que cortava o barulho do vento litorâneo. Breno tentou gritar por socorro, mas sua garganta estava totalmente seca. O estranho se aproximou e colocou a mão sobre o ombro do arquiteto. O toque era físico, quente, e transmitia uma autoridade que Breno desconhecia. O arquiteto sentiu que o tempo parou, enquanto o operário olhava em seus olhos. A fundação daquele orgulho estava prestes a sofrer o primeiro grande abalo. Se você sente que a justiça de Deus alcança até os lugares mais altos, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar esta transformação. Breno recuperou o fôlego lentamente e caiu de joelhos sobre o mármore frio.
O operário retirou a mão e caminhou até a beirada da cobertura. Você construiu muros altos para esconder seu vazio, afirmou o homem de branco. Ele apontou para a cidade abaixo, onde as pessoas pareciam formigas apressadas. Breno olhou para suas mãos trêmulas e viu o relógio de ouro arranhado. A réplica quebrada da capela no chão parecia zombar de sua grandeza. Quem é você? Perguntou Breno com a voz falhando pelo medo real. O homem não respondeu com um título, apenas olhou para o horizonte azul. Eu sou aquele que viu você derrubar o teto de quem não tinha nada. Breno lembrou-se do choro de Dona Eunice no dia da demolição criminosa. Ele lembrou-se do cheque de 5 milhões que comprou seu silêncio ético. O operário pegou um dos pedaços de gesso quebrado do chão. Ele soprou a poeira, e o gesso pareceu brilhar sob a luz do meio-dia. A sorte é uma vizinha que nunca empresta o sal da vida, repetiu o estranho. Breno sentiu um frio na espinha que nenhum casaco de grife poderia aquecer. Ele percebeu que aquele homem sabia o valor exato de suas dívidas ocultas. Eram 12.740.000 reais em impostos desviados. O arquiteto tentou se levantar para expulsar o intruso de sua propriedade, mas suas pernas não obedeceram, como se estivessem presas ao solo sagrado. O homem de branco deu um passo para trás e sorriu com uma tristeza profunda. O palácio vai brilhar, Breno, mas você viverá na escuridão por um tempo. O operário caminhou em direção à porta de serviço e desapareceu no corredor. Breno correu atrás dele, mas encontrou a porta trancada por fora. Não havia ninguém nas escadas, e o silêncio voltou a reinar no topo. Ele olhou para o relógio de ouro e percebeu que ele havia parado de funcionar. O tempo do mundo havia acabado, e o tempo da verdade estava começando. A estrutura de sua vida perfeita mostrava as primeiras rachaduras invisíveis. O sucesso sem paz é apenas uma prisão com grades feitas de puro ouro. Deus não usa a força para nos corrigir. Ele usa a sua presença silenciosa. Se esta história lembrou você que Deus vê cada tijolo de nossa vida, apoie-nos com seu like, inscreva-se no canal e escreva "Vira" nos comentários se você acredita na justiça divina. Breno Cavalcante estava no auge da sua carreira e do seu orgulho. Ele era o arquiteto mais disputado de todo o litoral catarinense. Seus projetos eram monumentos ao luxo, à precisão e ao concreto frio. Naquele ano, ele desenhava o seu maior troféu, o Palácio de Cristal, um complexo de cassinos avaliado em 450 milhões de reais. Para Breno, cada ângulo reto era uma prova da sua divindade técnica. No entanto, no centro do terreno havia um obstáculo antigo e incômodo. A Capela de Nossa Senhora da Luz, construída em 1890. Era uma construção pequena, feita de pedra, cal e muita devoção popular. Para os fiéis locais, aquele era o coração espiritual da comunidade. Para Breno, era apenas um entulho velho que impedia o progresso. Ele olhava para a capela e via apenas rachaduras e poeira acumulada. A história não paga as contas dos investidores, ele costumava dizer. O empresário Ricardo Valente, seu maior cliente, pressionava pela demolição. Ricardo era um homem de gelo, movido apenas pelo lucro imediato. Breno, essa igreja é apenas pedra velha. Ponha tudo abaixo logo. Breno hesitou por um breve momento ao ver os fiéis na porta. Dona Eunice, uma senhora de 80 anos, liderava um grupo de oração. Ela segurava um terço de madeira com as mãos trêmulas e cansadas. Arquiteto, não derrube a casa de Deus. A fé sustenta esta terra. Breno olhou para o contrato que previa um bônus de 5 milhões. O brilho do dinheiro era mais forte que o lamento de uma idosa. Ele assinou a ordem de demolição sem olhar nos olhos daquela mulher. Enquanto as máquinas rugiam, Breno sentia-se o dono do futuro. Mas, no fundo daquela cena de destruição, algo o observava em silêncio. O operário misterioso, com seu macacão limpo, caminhava pela calçada oposta. Ele carregava uma viga de madeira pesada sobre os ombros cansados. Ninguém parecia notar sua presença, mas Breno sentiu um calafrio familiar. O operário parou por um segundo e olhou para as paredes caindo. Havia uma tristeza infinita naquele olhar, como se ele sentisse cada tijolo. Breno desviou o rosto, tentando ignorar a estranha sensação de perda. Ele entrou em seu carro de luxo e fechou as janelas blindadas. O silêncio do carro era caro, mas não conseguia abafar o seu coração.
A sorte estava lançada, mas o preço daquele solo ainda seria cobrado. A vida de luxo de Breno estava prestes a ser testada pela própria fundação. Breno passava as tardes em reuniões exaustivas com Ricardo Valente. Eles planejavam uma Las Vegas tropical sobre os destroços da fé. Ricardo sorria enquanto apontava para as áreas de jogos e bebidas. Onde havia silêncio e oração, agora haverá música e apostas. Breno concordava, mas sua mente sempre voltava àquele operário silencioso. Ele o via frequentemente através da janela do seu escritório de vidro. O homem estava sempre trabalhando em algo simples, como esculpir madeira. Sua presença era um lembrete vivo de algo que Breno queria esquecer. Um dia, Breno saiu para tomar um café e encontrou o homem na rua. O operário talhava uma pequena cruz de cedro com um formão antigo. "Por que você olha tanto para as ruínas, meu irmão?" perguntou o homem. Sua voz tinha o som do mar calmo no início da manhã de domingo. Breno sentiu-se pequeno sob a camisa de linho branco do desconhecido. "Eu não olho para o que caiu, eu olho para o que sobe", retrucou Breno. O estranho sorriu, e seus olhos pareciam ler a alma do arquiteto. "Cuidado, arquiteto. O teto da sorte é frágil sob o peso da lágrima." Breno sentiu uma pontada no peito e apressou o passo para longe dali. Ele precisava de resultados, de concreto, de sucesso e de aplausos. Dona Eunice tentou uma última audiência no escritório do arquiteto. Ela trazia uma petição assinada por 1000 moradores da vizinhança. "Salve ao menos o altar de cedro, Breno. Ele é sagrado para nós." Ricardo Valente entrou na sala e rasgou o papel diante da idosa. Ele riu da dor dela, chamando a fé de atraso para a economia local. Breno não defendeu a senhora. Ele apenas olhou para o seu relógio de ouro. O bônus de 5 milhões já estava depositado em sua conta secreta. A dignidade humana tinha um preço, e Breno já havia recebido o seu. Dona Eunice saiu chorando, e Breno sentiu o peso do silêncio na sala. O operário estava no corredor, limpando o chão com uma humildade divina. Ele apenas olhou para Breno, enquanto o arquiteto passava apressado. Aquele olhar não tinha ódio, tinha apenas uma paciência assustadora. Breno tentou se convencer de que estava no caminho certo do progresso. Ele era o mestre das obras, o gênio que moldava a face da cidade. As estruturas estavam subindo rapidamente, desafiando a gravidade e o céu. O palácio de cristal brilhava, mas suas raízes eram feitas de traição. O momento da inauguração do cassino finalmente chegou com grande festa. Toda a elite do país estava presente para ver a obra de Breno. As luzes de neon ofuscavam as estrelas sobre Balneário Camboriú. Ricardo Valente brindava com champanhe caro em copos de cristal puro. "Vejam este palácio. É aqui que a sorte encontra o seu novo lar." Breno estava no palco, recebendo elogios e aplausos de todos os lados. Mas, durante o seu discurso, ele viu Dona Eunice na última fila. Ela não gritava. Ela apenas permanecia em pé, olhando para o teto. Ao lado dela, estava o operário de branco, segurando a mão da idosa. Breno sentiu as mãos suarem e a voz falhar por alguns segundos. De repente, um som baixo de rachadura ecoou pelo salão imenso. As pessoas não perceberam, mas Breno, o arquiteto, conhecia aquele som. Era o som do concreto cedendo, o som da estrutura pedindo socorro. Um micro-tremor sacudiu o chão, fazendo os lustres balançarem levemente. O brilho do cristal pareceu diminuir diante da sombra daquela presença. Ricardo Valente ignorou o sinal e continuou a rir com seus convidados. Breno olhou para o operário, e o homem apenas apontou para o solo. A fundação estava podre, não por fora, mas na essência do seu propósito. Agora, o império de cristal de Breno enfrenta uma verdade que o dinheiro não pode esconder. Se você acredita que nenhuma obra humana sobrevive sem uma base de integridade, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se para ver o que o destino reserva para quem ignora o sagrado. Breno passou a noite em claro, revisando todos os cálculos estruturais. Ele gastou milhares de reais contratando engenheiros do exterior. Ninguém conseguia explicar as rachaduras que apareciam nos espelhos. Eram fissuras finas, como teias de aranha, que surgiam do nada. Investidores começaram a retirar o apoio, temendo um colapso total. Ricardo Valente, percebendo o perigo, começou a transferir seus bens.
Ele preparava uma fuga estratégica, deixando Breno como o único culpado. Breno recebeu uma proposta de um fundo de investimentos de Dubai. Eles queriam comprar o Palácio de Cristal por um valor irrisório. Desesperado para salvar o que restava, Breno aceitou o encontro. No dia da assinatura, o investidor simplesmente não compareceu ao local. Em vez disso, o Ministério Público Federal bateu à porta de Breno. Todas as suas contas foram bloqueadas por crimes ambientais e corrupção. A denúncia envolvia o terreno da capela e subornos a fiscais da obra. Ricardo Valente desapareceu em um jato privado, deixando Breno sozinho. Em apenas 7 dias, a vida do arquiteto foi demolida por completo. Sua mansão foi leiloada, seus carros apreendidos e sua fama destruída. Sua família, que ele tanto negligenciou, partiu para longe dele. Breno encontrou-se sentado no chão de mármore da sua própria cobertura. O Palácio de Cristal estava deserto, frio e cheio de sombras longas. Ele segurava o frasco de remédios, pensando em desistir de tudo. A porta pesada de carvalho abriu-se devagar, sem fazer qualquer ruído. O operário de branco entrou e sentou-se ao lado de Breno, no chão. Ele não trazia julgamentos. Trazia apenas uma paz que doía na alma. O teto da sorte caiu, Breno. Agora você pode ver o céu novamente. O homem tocou o ombro do arquiteto, e Breno sentiu um calor real. Você construiu sobre a areia do orgulho, e a primeira lágrima derrubou tudo. Breno chorou como uma criança, sentindo o peso real das suas escolhas. O operário mencionou o valor exato da dívida de Breno, centavo por centavo. Ele sabia o nome da filha de Breno e a dor que ela sentia no peito. A sorte nunca empresta o sal, arquiteto. O sal você ganha com o suor. O homem levantou-se e saiu pela porta, deixando um rastro de luz. Breno percebeu que a porta estava trancada por fora o tempo todo. Ele estava sozinho, mas, pela primeira vez, ele não sentia medo. A demolição da sua vaidade estava finalmente completa e terminada. A fundação de uma nova vida teria que ser feita com pedras de verdade. Breno Cavalcanti subiu ao palco montado no centro do salão principal do Palácio de Cristal. O brilho das luzes de neon azuis e roxas refletia em seu terno italiano sob medida. Ao seu lado, o empresário Ricardo Valente sorria para as câmeras de televisão locais. Era a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do complexo de cassinos mais caro do país. 400 pessoas da alta sociedade de Balneário Camboriú aplaudiam com entusiasmo e fervor. Breno sentia que tocava as estrelas com as pontas dos dedos e o orgulho transbordava. Este edifício é o marco da nossa nova era, começou o arquiteto com voz empolada. Aqui, o progresso enterra definitivamente o passado de pedras velhas e silêncio inútil. A multidão soltou um murmúrio de aprovação, enquanto os garçons serviam champanhe em taças de cristal. De repente, uma figura pequena e vestida de preto atravessou o corredor central do evento. Era Dona Eunice, a líder dos fiéis da capela, que fora demolida naquela mesma semana. Ela segurava contra o peito um crucifixo de prata, a única coisa que sobrara do altar. O segurança tentou detê-la, mas a mão de um estranho o impediu com um toque suave. Era o operário de macacão branco, parado na última fila, observando tudo com tristeza profunda. "Por favor, arquiteto Breno", gritou Dona Eunice, com a voz embargada por lágrimas de dor. "Salve ao menos as memórias. Não permita que o altar de cedro vire cinzas no lixo." Ricardo Valente soltou uma gargalhada seca e cortante que ecoou por todo o salão luxuoso. "Vejam só", apontou Ricardo para a mulher, ridicularizando sua dor diante das lentes da TV. "Um obstáculo ao desenvolvimento. Uma sombra tentando apagar o brilho do nosso ouro." Breno Cavalcanti olhou para os investidores sentados na primeira fila, todos sorrindo com o deboche. Ele sabia que sua posição dependia daquele apoio e decidiu esmagar a dignidade daquela senhora. "A fé não constrói hospitais e nem gera empregos, Dona Eunice", afirmou Breno com frieza. "O imposto que este cassino pagará construirá o que a sua oração nunca conseguiu erguer." A elite presente aplaudiu a lógica cruel de Breno como se fosse uma verdade absoluta. Dona Eunice baixou a cabeça, sentindo o peso da humilhação pública diante de toda a cidade. No fundo da sala, o operário de branco fechou os olhos por um breve momento de silêncio. Ele não gritou, não protestou
e nem tentou tomar o microfone das mãos dos poderosos. Apenas olhou para Breno com um olhar de lamentação, como se visse um incêndio começar. Breno sentiu um desconforto súbito, uma queimação estranha no peito que o fez tossir. Ele tentou ignorar a presença do homem de branco, mas a paz dele o incomodava. A cerimônia continuou com música alta, mas o arquiteto sentia que o ar estava ficando pesado. O operário caminhou lentamente para fora do salão, carregando uma paz que ninguém ali possuía. Breno percebeu que o sucesso sem alma é apenas um deserto coberto de luzes artificiais. Agora, a verdade que foi pisoteada começará a cobrar seu preço de forma inevitável. Se você acredita que a justiça divina não se deixa enganar pelo brilho do ouro, apoie este relato com seu like e inscreva-se no canal para ver o julgamento de Breno. A festa de inauguração do Palácio de Cristal foi marcada por uma opulência sem precedentes. Mesa de caviar, orquestras internacionais e o perfume do dinheiro caro em cada canto. Ricardo Valente abraçava Breno, celebrando o bônus de 5 milhões de reais que fora pago. "Você é o rei desta cidade, Breno!" exclamava o empresário, já um pouco embriagado de soberba. Mas, na primeira noite de operação do cassino, algo terrível e inexplicável começou a acontecer. Uma série de microtremores atingiu a estrutura de concreto e vidro do imenso edifício. As luzes de LED começaram a falhar, piscando de forma frenética e assustadora para os convidados. Os espelhos de cristal puro, instalados nas paredes da entrada, racharam sem motivo aparente. O som do vidro quebrando lembrava o choro seco que Dona Eunice derramara dias antes. Breno correu para a sala de máquinas, suando frio e com o coração batendo descompassado. "A estrutura é perfeita", gritava ele para os engenheiros, tentando desesperadamente salvar sua obra. Ele gastou cada centavo que possuía, contratando consultores internacionais em regime de urgência. Recebeu uma oferta de um investidor misterioso de Dubai para comprar o complexo falido. Breno viu naquela proposta a sua última tábua de salvação antes da ruína total e pública. No dia marcado para a assinatura do contrato, o tal investidor simplesmente desapareceu do mapa. Horas depois, o Ministério Público bloqueou todas as contas bancárias de Breno Cavalcante. Irregularidades ambientais gravíssimas ligadas ao terreno da capela vieram à luz de repente. Breno descobriu com horror que Ricardo Valente o usara como um bode expiatório perfeito. O empresário fugira para o exterior com o lucro, deixando as dívidas e os crimes para o arquiteto. Em apenas uma semana, a vida de luxo de Breno foi demolida mais rápido que a pequena capela. Ele perdeu a mansão, o prestígio, os carros e até o respeito da própria família. O gênio da arquitetura moderna estava agora reduzido a um homem quebrado e sem destino. Ele voltou ao Palácio de Cristal, agora embargado e cercado por fitas amarelas de interdição. O edifício que deveria ser seu troféu era agora o seu túmulo de concreto e solidão. Sentado no chão empoeirado, Breno olhou para suas mãos, agora vazias de ouro e cheias de cinzas. O silêncio do edifício era cortante e trazia de volta cada palavra de escárnio que ele proferira. Ele buscou o brilho externo enquanto sua estrutura interna estava apodrecendo na ganância. Breno percebeu que o teto da sorte realmente não suportava o peso de uma única lágrima sincera. A escuridão da cobertura era o reflexo exato da escuridão que ele permitira em sua alma. Ele sentiu que a fundação de sua vida fora construída sobre a areia movediça da vaidade. A sorte, como dissera o operário, era uma vizinha que não lhe emprestaria o sal do perdão. Breno Cavalcante estava finalmente sozinho com a verdade que tentara destruir com máquinas. Breno Cavalcante estava sentado no chão frio da cobertura do Palácio de Cristal. O silêncio do edifício de 60 andares era absoluto e aterrorizante. Apenas o som do vento batendo nos vidros quebrados ecoava pelo salão. Ele segurava um frasco de remédios com as mãos trêmulas e pálidas. Sua fortuna de 450 milhões de reais desaparecera como fumaça. As contas bloqueadas e o nome manchado eram seus únicos companheiros agora. Ele perdeu a licença de arquiteto, o prestígio e a própria família. Sua esposa e filhos partiram sem deixar um endereço para contato. Breno sentia que o vazio em sua alma era maior que o cassino. "Tudo o que construí foi uma mentira de vidro", sussurrou ele para a escuridão. De repente, a porta pesada de carvalho abriu-se sem emitir nenhum ruído.
Breno levantou o olhar, esperando ver a polícia ou algum credor furioso. Mas era o mesmo operário do canteiro de obras de 3 anos atrás. O homem vestia a mesma camisa simples e sandálias gastas pelo caminho. Ele caminhou calmamente entre os escombros de gesso caído no mármore. O estranho sentou-se no chão, bem ao lado do arquiteto derrotado. O silêncio entre os dois durou longos e profundos minutos de reflexão. Você construiu muros altos, Breno, mas esqueceu de abrir as janelas, disse o homem. Sua voz era serena e carregava o peso de uma verdade eterna. Breno sentiu um calor estranho emanar da presença daquele simples operário. Quem é você para saber o tamanho da minha queda? Perguntou Breno chorando. O homem colocou a mão no ombro do arquiteto com uma autoridade divina. Uma casa construída sobre a areia do orgulho não suporta o peso da lágrima. O toque do operário parecia atravessar a pele e alcançar o coração de pedra. Breno lembrou-se do dia em que ordenou a demolição da pequena capela sagrada. Ele viu o altar de cedro sendo reduzido a estilhaços pela ganância cega. Você derrubou o teto de Deus para erguer o teto da sorte, afirmou o estranho. Mas a sorte, Breno, é uma vizinha que nunca empresta o sal da vida. O operário disse o valor exato da dívida de Breno. 12.740.000 reais. Ele mencionou o nome da filha pequena de Breno, que ele não via há meses. Ela sente sua falta, arquiteto, mas ela sente falta do pai, não do gênio. Breno soltou o frasco de remédios e cobriu o rosto com as mãos cansadas. O peso do seu relógio de ouro parecia insuportável naquele momento de revelação. A verdade está diante dele, despida de toda a vaidade e do falso brilho do cristal. Se você sente que a mão de Deus nos encontra mesmo no fundo do abismo para nos resgatar, apoie esta mensagem com seu like e inscreva-se no canal para acompanhar este renascimento. O operário levantou-se devagar, sem mostrar cansaço ou pressa em partir. O que você faz com os pedaços que sobraram determina o seu futuro, colega. Breno tentou formular uma pergunta, mas sua voz estava presa na garganta. Como você sabe de tudo isso? Como entrou aqui? Balbuciou o arquiteto. O homem apenas sorriu com uma compaixão que Breno nunca recebeu de Ricardo Valente. Ele caminhou em direção à saída, e a luz do corredor parecia segui-lo. Breno correu até a porta segundos depois que o homem atravessou o batente. Para seu horror e espanto, a porta estava trancada firmemente por fora. Não havia ninguém no corredor escuro, e as câmeras de segurança estavam desligadas. Breno voltou para o centro da sala e olhou para o chão de mármore. Lá, onde o operário estava sentado, havia uma pequena lasca de madeira de cedro. O perfume da madeira inundou o ambiente, sobrepondo-se ao cheiro de poeira. Breno percebeu que Ricardo Valente o usara como um escudo contra a justiça. O magnata das apostas fugira com o lucro, deixando o arquiteto na ruína. Em uma semana, sua vida fora demolida de forma mais brutal que a capela antiga. Mas, pela primeira vez em anos, Breno conseguiu respirar sem sentir o peito queimar. Ele olhou para a vista da cidade e não viu mais um império para conquistar. Ele viu pessoas que precisavam de lares, de creches e de espaços de paz. Eu construí tudo errado, sussurrou Breno, ajoelhando-se sobre o mármore. Ele não fez uma oração grandiosa ou cheia de palavras difíceis de entender. Apenas deixou que as lágrimas lavassem o orgulho que endureceu seu caráter. O palácio de cristal era agora apenas uma estrutura vazia e sem propósito. Mas o arquiteto, dentro daquela ruína, estava começando a encontrar sua fundação. Ele compreendeu que o sucesso sem Deus é apenas uma prisão banhada a ouro. A sorte o abandonou, mas a verdade decidiu sentar-se ao seu lado naquela noite. Breno Cavalcante, o gênio dos ângulos retos, finalmente descobriu a curva da humildade. As estrelas lá fora pareciam brilhar com uma intensidade que ele nunca notou antes. O teto da sorte caíra, revelando o infinito céu da misericórdia divina. Ele pegou a lasca de cedro e guardou-a no bolso, perto do seu coração. A jornada de Breno não terminaria ali, no chão daquela cobertura luxuosa. Um novo projeto estava começando a ser desenhado em sua alma regenerada. Sem bônus, sem mármore importado, mas com a solidez da pedra eterna. O arquiteto estava pronto para ser, ele mesmo, um pedreiro na obra do Criador. Breno Cavalcante estava sentado no chão frio da cobertura do Palácio de Cristal. O silêncio do edifício de 60 andares
era absoluto e aterrorizante. Apenas o som do vento batendo nos vidros quebrados ecoava pelo salão. Ele segurava um frasco de remédios com as mãos trêmulas e pálidas. Sua fortuna de 450 milhões de reais desaparecera como fumaça. As contas bloqueadas e o nome manchado eram seus únicos companheiros agora. Ele perdeu a licença de arquiteto, o prestígio e a própria família. Sua esposa e filhos partiram sem deixar um endereço para contato. Breno sentia que o vazio em sua alma era maior que o cassino. Tudo o que construí foi uma mentira de vidro, sussurrou ele para a escuridão. De repente, a porta pesada de carvalho abriu-se sem emitir nenhum ruído. Breno levantou o olhar, esperando ver a polícia ou algum credor furioso. Mas era o mesmo operário do canteiro de obras de 3 anos atrás. O homem vestia a mesma camisa simples e sandálias gastas pelo caminho. Ele caminhou calmamente entre os escombros de gesso caído no mármore. O estranho sentou-se no chão, bem ao lado do arquiteto derrotado. O silêncio entre os dois durou longos e profundos minutos de reflexão. Você construiu muros altos, Breno, mas esqueceu de abrir as janelas, disse o homem. Sua voz era serena e carregava o peso de uma verdade eterna. Breno sentiu um calor estranho emanar da presença daquele simples operário. Quem é você para saber o tamanho da minha queda? Perguntou Breno chorando. O homem colocou a mão no ombro do arquiteto com uma autoridade divina. Uma casa construída sobre a areia do orgulho não suporta o peso da lágrima. O toque do operário parecia atravessar a pele e alcançar o coração de pedra. Breno lembrou-se do dia em que ordenou a demolição da pequena capela sagrada. Ele viu o altar de cedro sendo reduzido a estilhaços pela ganância cega. Você derrubou o teto de Deus para erguer o teto da sorte, afirmou o estranho. Mas a sorte, Breno, é uma vizinha que nunca empresta o sal da vida. O operário disse o valor exato da dívida de Breno. 12.740.000 reais. Ele mencionou o nome da filha pequena de Breno, que ele não via há meses. Ela sente sua falta, arquiteto, mas ela sente falta do pai, não do gênio. Breno soltou o frasco de remédios e cobriu o rosto com as mãos cansadas. O peso do seu relógio de ouro parecia insuportável naquele momento de revelação. O operário levantou-se devagar, sem mostrar cansaço ou pressa em partir. O que você faz com os pedaços que sobraram determina o seu futuro, colega. Breno tentou formular uma pergunta, mas sua voz estava presa na garganta. Como você sabe de tudo isso? Como entrou aqui? Balbuciou o arquiteto. O homem apenas sorriu com uma compaixão que Breno nunca recebeu de Ricardo Valente. Ele caminhou em direção à saída, e a luz do corredor parecia segui-lo. Breno correu até a porta segundos depois que o homem atravessou o batente. Para seu horror e espanto, a porta estava trancada firmemente por fora. Não havia ninguém no corredor escuro, e as câmeras de segurança estavam desligadas. Breno voltou para o centro da sala e olhou para o chão de mármore. Lá, onde o operário estava sentado, havia uma pequena lasca de madeira de cedro. O perfume da madeira inundou o ambiente, sobrepondo-se ao cheiro de poeira. Breno percebeu que Ricardo Valente o usara como um escudo contra a justiça. O magnata das apostas fugira com o lucro, deixando o arquiteto na ruína. Em uma semana, sua vida fora demolida de forma mais brutal que a capela antiga. Mas, pela primeira vez em anos, Breno conseguiu respirar sem sentir o peito queimar. Ele olhou para a vista da cidade e não viu mais um império para conquistar. Ele viu pessoas que precisavam de lares, de creches e de espaços de paz. Eu construí tudo errado, sussurrou Breno, ajoelhando-se sobre o mármore. Ele não fez uma oração grandiosa ou cheia de palavras difíceis de entender. Apenas deixou que as lágrimas lavassem o orgulho que endureceu seu caráter. O palácio de cristal era agora apenas uma estrutura vazia e sem propósito. Mas o arquiteto, dentro daquela ruína, estava começando a encontrar sua fundação. Ele compreendeu que o sucesso sem Deus é apenas uma prisão banhada a ouro. A sorte o abandonou, mas a verdade decidiu sentar-se ao seu lado naquela noite. Breno Cavalcante, o gênio dos ângulos retos, finalmente descobriu a curva da humildade. As estrelas lá fora pareciam brilhar com uma intensidade que ele nunca notou antes. O teto da sorte caíra, revelando o infinito céu da misericórdia divina. Ele pegou a lasca de cedro e guardou-a no bolso, perto do seu coração.
A jornada de Breno não terminaria ali, no chão daquela cobertura luxuosa. Um novo projeto estava começando a ser desenhado em sua alma regenerada. Sem bônus, sem mármore importado, mas com a solidez da pedra eterna. O arquiteto estava pronto para ser ele mesmo um pedreiro na obra do Criador. Breno caminhou até a varanda e sentiu a brisa do mar pela primeira vez. Ele não via mais o dinheiro. Ele via a criação de Deus em cada onda. O homem de macacão branco havia deixado mais do que uma lasca de madeira. Ele havia deixado uma semente de esperança em um solo que estava seco. Breno lembrou-se das mãos calejadas do operário e sentiu uma paz profunda. As feridas da alma começavam a fechar, enquanto o orgulho era levado pelo vento. O arquiteto olhou para o local onde a capela costumava ficar lá embaixo. Ele sabia que precisava pedir perdão àquelas pessoas que ele tanto humilhou. A jornada de reparação seria longa, difícil e cheia de obstáculos humanos. Mas Breno agora tinha uma bússola que nunca falharia em sua nova caminhada. Neste momento de silêncio absoluto, a alma de Breno finalmente encontra a verdade que ele tentou enterrar sob o concreto. Se você acredita que a verdadeira justiça começa com o arrependimento do coração, apoie esta história com seu like e inscreva-se no canal para fortalecer nossa comunidade. Breno decidiu que não fugiria como Ricardo Valente fizera dias atrás. Ele enfrentaria cada processo judicial e cada olhar de desprezo na rua. Ele foi até a delegacia local e confessou todos os subornos voluntariamente. Os policiais olhavam para o arquiteto famoso com total incredulidade e espanto. "Por que você está fazendo isso agora?" perguntou o delegado curioso. Breno apenas sorriu e tocou a lasca de cedro em seu bolso direito. "Porque a base da minha casa finalmente parou de tremer", respondeu ele. Ele passou meses prestando depoimentos e ajudando a polícia nas investigações. Sua cooperação ajudou a desmantelar uma rede imensa de corrupção no litoral. Breno não tinha mais advogados caros para defendê-lo das acusações graves. Ele aceitou a punição com uma dignidade que ele nunca teve na fama. As noites na cela pequena eram iluminadas pela lembrança do operário de branco. Ele lia a Bíblia gasta que ganhara de um pastor voluntário da prisão. As palavras de Jesus faziam mais sentido do que qualquer planta arquitetônica. Ele descobriu que a arquitetura da alma exige silêncio, paciência e muita fé. Breno começou a desenhar projetos simples para a comunidade carente da região. Ele projetava casas pequenas, mas seguras e cheias de luz natural. Seus desenhos não buscavam prêmios, buscavam apenas o bem-estar do próximo. As pessoas começaram a notar a mudança radical no comportamento do arquiteto. Muitos ainda o odiavam, mas alguns começaram a ver o homem por trás do gênio. Dona Eunice foi visitá-lo na prisão 1 ano depois da condenação. Ela trouxe um bolo de fubá e um sorriso de perdão que Breno não merecia. "Deus trabalha em linhas tortas para endireitar o nosso caminho", disse ela. Breno chorou enquanto comia o bolo e segurava a mão daquela santa mulher. Ele percebeu que o amor é a única estrutura que o tempo não consegue derrubar. A pequena capela de Nossa Senhora da Luz ainda vivia no coração de Eunice. E agora, ela também começava a viver dentro da alma renovada de Breno. O arquiteto percebeu que o mármore se quebra, mas a fé é eterna. Ele estava pronto para reconstruir o que destruiu, tijolo por tijolo de amor. A transformação de Breno nos mostra que nunca é tarde para encontrar a fundação correta para nossa existência. Se este relato tocou seu espírito e lembrou que Deus reconstrói o que o orgulho derrubou, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva "arrependimento" nos comentários, se você crê no poder do recomeço. Breno Cavalcante acordou cedo na marcenaria da periferia de Balneário Camboriú. O cheiro de serragem e verniz barato preenchia o pequeno galpão de madeira. Ele agora usava o nome de Silva para evitar os fantasmas do passado. Sua rotina era simples: carregar tábuas pesadas e lixar móveis de pinus. As mãos, antes cuidadas, agora estavam cheias de calos e cortes profundos. No bolso do seu avental surrado, ele guardava a lasca de cedro. Aquele pequeno pedaço de madeira era o seu único e verdadeiro tesouro. Breno trabalhava como assistente para o mestre carpinteiro, o senhor Josué. Certo dia, enquanto organizava papéis antigos, ele encontrou um projeto esquecido. Era o desenho de uma creche comunitária para as crianças daquela vila. O plano fora engavetado por falta de recursos
e por pura burocracia. Breno sentiu um batimento acelerado no peito ao ver os traços técnicos. Este lugar precisa de luz, sussurrou Breno para si mesmo, emocionado. Sem cobrar nada, ele começou a revisar a planta da creche à noite. Ele desenhava sob a luz de uma lâmpada fraca e cansada. Breno não usava mais programas caros de computador ou réguas importadas. Ele usava apenas um lápis, o papel pardo e a sua nova sensibilidade. Ele queria que as crianças tivessem o que ele nunca deu aos fiéis. Enquanto trabalhava, ele notou uma presença silenciosa na porta da marcenaria. O operário de macacão branco estava lá, observando o desenho com atenção. O homem não disse nada, apenas colocou uma régua de madeira sobre a mesa. A régua parecia antiga, mas estava perfeitamente reta e nivelada. Breno sentiu que aquele gesto era uma bênção sobre o seu novo caminho. A vida oculta de Breno estava prestes a gerar um fruto de pura esperança. Um encontro inesperado trará a oportunidade que ele tanto buscou no silêncio. A justiça de Deus começa a desenhar uma nova fundação sobre as ruínas. O mestre carpinteiro Josué entrou na oficina acompanhado de um homem elegante. Era um antigo cliente de Breno, o empresário aposentado Dr. Arnaldo. Breno tentou esconder o rosto entre as tábuas, sentindo uma vergonha imensa. Mas o Dr. Arnaldo parou diante da mesa e reconheceu os traços do gênio. "Cavalcante? É você mesmo?" perguntou o senhor com surpresa e respeito. Breno baixou a cabeça, mas o Dr. Arnaldo não trazia desprezo no olhar. Ele viu o projeto da creche, Luz do Amanhã, aberto sobre a bancada. "Eu procurei por você para financiar algo real, meu caro amigo", disse Arnaldo. "Eu financio esta creche, mas sob uma condição inegociável", afirmou o homem. "Quero que você, Breno Cavalcante, seja o mestre de obras deste sonho." Breno sentiu as pernas tremerem como no dia do colapso do cassino luxuoso. Ele percebeu que o terreno disponível era vizinho aos antigos fiéis da capela. O destino o colocara exatamente onde a sua dívida moral fora contraída. "Eu aceito", respondeu Breno com uma voz firme que ele não reconhecia. O operário de branco, encostado na parede, deu um leve aceno positivo. Ele segurava um copo de água e o ofereceu a Breno naquele momento. Ao beber a água, Breno sentiu que a sede de sua alma finalmente cessou. As pedras que ele mandou remover agora seriam a base de algo eterno. Neste momento de redenção silenciosa, Breno descobre que o verdadeiro arquiteto é aquele que constrói para os pequenos. Se esta transformação tocou seu coração e você crê que Deus restaura vidas destruídas, apoie esta história com seu like e inscreva-se no canal para mais lições de fé. Breno começou a trabalhar no canteiro da creche no dia seguinte ao encontro. Ele não usava ternos, usava o mesmo uniforme dos outros pedreiros locais. Muitos moradores da vila o reconheceram e o olhavam com total desconfiança. "É o homem que derrubou a igrejinha", murmuravam as mulheres na rua. Dona Eunice passava todos os dias em frente à obra com seu terço. Breno parava o que estava fazendo e baixava a cabeça em sinal de respeito. Um dia, ele reuniu coragem e caminhou até a idosa na calçada quente. "Dona Eunice, eu não posso devolver a capela, mas posso construir este lar." A mulher olhou para as mãos sujas de cimento do homem que fora rico. Ela viu que ele não buscava câmeras de TV ou aplausos da alta sociedade. Eunice sorriu e tocou a lasca de cedro que Breno carregava no pescoço agora. "Deus aceita o tijolo do arrependimento como se fosse ouro puro, meu filho." Naquela tarde, os antigos fiéis começaram a trazer café e pão para os operários. A barreira de ódio começou a ruir, tijolo por tijolo, através do serviço. Breno trabalhava do amanhecer ao pôr do sol, sentindo uma paz nova. O operário de branco trabalhava ao lado dele, carregando baldes de areia. Ninguém perguntava o nome do estranho, mas todos queriam estar perto dele. O Palácio de Cristal era agora apenas uma lembrança amarga e distante. A creche comunitária subia com uma fundação feita de perdão e suor honesto. Breno percebeu que a arquitetura mais difícil é aquela que abriga a alma. Ele não era mais o gênio das revistas. Era apenas o Silva, o construtor. A sorte não morava mais ali, mas a providência nunca deixava faltar o sal. As janelas da creche eram grandes e voltadas para o nascer do sol dourado. A cada batida de martelo, Breno sentia que curava uma ferida do passado. Ele aprendeu que a glória do mundo é vidro,
mas o serviço ao próximo é rocha. O projeto da creche não tinha mármore, mas tinha o riso das crianças. Breno Cavalcante finalmente entendeu que a base de tudo é o amor incondicional. Ele olhou para o horizonte e viu que o seu teto agora era o infinito. A fundação estava pronta, e desta vez ela duraria para toda a eternidade. Silva sorriu para o operário de branco e recebeu em troca um olhar de paz. O trabalho de Deus é silencioso, constante e absolutamente restaurador. A história de Breno nos ensina que a maior obra de um homem é a reconstrução do seu próprio caráter diante de Deus e dos homens. Se este relato fortaleceu sua esperança no poder do arrependimento, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva "Recomeço" nos comentários para honrarmos juntos a justiça divina. Anos se passaram e Balneário Camboriú já não era a mesma para Breno Silva. O sol da manhã batia suavemente na fachada da creche Luz do Amanhã. Não havia mármore, apenas tijolos aparentes e muitas flores nas janelas largas. Breno, agora com os cabelos brancos, organizava os brinquedos de madeira no pátio. Ele ainda usava a lasca de cedro pendurada no pescoço como um amuleto. Aquele objeto lembrava que a fundação de um homem é o seu caráter. De repente, um carro preto e velho parou em frente ao portão simples. Um homem magro, pálido e com roupas gastas desceu com dificuldade do veículo. Era Ricardo Valente, o antigo magnata que fugira com milhões de reais. Ele não tinha mais o brilho nos olhos e nem a voz arrogante. Ricardo tossia muito e segurava uma pasta de couro descascada nas mãos. "Breno, eu voltei porque não tenho para onde ir", confessou Ricardo, humilhado. Ele tentou chantagear Breno, dizendo que sabia segredos do passado do arquiteto. "Eu posso destruir a reputação dessa sua creche em 1 minuto", ameaçou ele. Breno apenas olhou para o antigo sócio com uma compaixão que Ricardo não esperava. Ele não sentiu raiva e nem medo das palavras vazias de um homem quebrado. Breno serviu um copo de água fresca e estendeu para o seu antigo inimigo. "Não há mais palácios de cristal aqui, Ricardo. Só há tijolos e serviço." Ricardo olhou para a água e depois para as mãos calejadas de Breno Silva. Ele percebeu que o arquiteto encontrara uma riqueza que o ouro não comprava. "Eu preciso de ajuda, Breno. Perdi tudo no exterior e estou doente", admitiu Ricardo. Breno Silva sorriu levemente e apontou para as vassouras perto da manutenção. "A creche precisa de alguém para cuidar do pátio e das limpezas básicas. O salário é pouco, mas a paz de dormir à noite é absoluta", disse Breno. Ricardo Valente baixou a cabeça e aceitou a proposta com lágrimas nos olhos. A justiça de Deus não veio com raios, mas com a chance de servir. Neste momento de acerto de contas, a vida mostra que o topo é solitário, mas a base é onde todos se encontram para a cura. Se esta jornada de perdão e justiça tocou sua alma, apoie nosso trabalho com seu like e inscreva-se no canal para mais histórias de fé. Breno caminhou até o seu pequeno escritório no fundo da creche comunitária. Sobre a mesa de pinos, ele encontrou algo que o fez parar de respirar. Era o mesmo pedaço de cedro que o operário esculpia no primeiro dia. Agora, a madeira estava terminada e polida com um brilho suave e divino. Era uma réplica perfeita e detalhada da antiga capela de Nossa Senhora da Luz. Cada pequena janela de pedra e cada detalhe do teto estavam ali presentes. Presa à peça, havia uma pequena etiqueta de papel pardo escrita à mão. "Bom trabalho, colega arquiteto. A fundação agora é eterna e inabalável." Breno sentiu um perfume de cedro fresco inundar todo o ambiente da sala. Ele correu até a janela e olhou para o pátio cheio de crianças brincando. Lá, perto do portão, ele viu um homem de macacão limpo caminhando devagar. O estranho caminhava em direção ao pôr do sol dourado que tocava o mar. Ele desapareceu entre os risos das crianças e as sombras das árvores do jardim. Breno Silva apertou a réplica da capela contra o peito e fechou os olhos. Ele entendeu que nunca esteve sozinho em sua queda ou em seu levante. O mestre carpinteiro estivera ao seu lado em cada tijolo colocado com amor. A arquitetura da sua vida finalmente estava completa e aprovada pelo Criador. Breno percebeu que os edifícios caem, mas o que fazemos pelos pequenos fica. Ele não era mais o grande Cavalcante, mas era um homem livre e em paz. A sorte era uma vizinha que se mudara, mas a graça
era a sua nova morada. Dona Eunice entrou na sala e viu a réplica da capela sobre a mesa simples. Ela sorriu e fez o sinal da cruz, reconhecendo o milagre silencioso da obra. A luz voltou para casa, meu filho, disse a idosa, com a voz doce. Breno Silva olhou para as suas mãos e viu que elas estavam prontas para o amanhã. O Palácio de Cristal era uma sombra, mas a creche era o amanhecer real. A história do arquiteto termina com um começo que nunca terá um fim. Ele aprendeu que a maior obra é aquela que não aparece nas capas de revistas. É a obra que Deus vê no silêncio do coração, de quem decide recomeçar. Se esta história lembrou você que Deus sempre oferece uma nova chance para quem se arrepende de verdade, apoie este vídeo com seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários a palavra justiça para honrarmos juntos o caminho do bem.